Olá, bom dia. Eu me chamo Raimundo Neto, sou professor e coordenador do curso de Eletrotécnica da Escola Profissional Dr. José Costa, em Vaza Alegre. E estou nesse vídeo aqui cumprindo a unidade 4 do componente curricular Didática, orientado pelo professor Paulo Praça, no curso de especialização em energias renováveis promovido pelo HTEC. No qual a gente irá decorrer nesse vídeo aqui e explanar um pouco sobre o plano de aula do mesmo componente curricular da unidade 2, né? E a escolha desse plano de aula, né, como tema, foi feito para alunos de ensino médio técnico, né, integrado, que é uma vertente que a gente tem aqui no estado do Ceará de uma maneira um pouco mais explanatória e que pode entrar no eixo de energias, né? Não necessariamente para o curso de eletrotécnica, porque a gente tem o curso de eletromecânica, nós temos o próprio curso de energias renováveis, nós temos vários cursos que podem ser aplicados e agraciados com os conteúdos dessa disciplina. Levando em consideração, né, o pressuposto de que o plano de aula ele deve ser referente a uma aula, eu escolhi como tema da aula de hoje e do plano em questão Introdução à Energia Eólica. Isso se dá porque, vejamos, se eu tivesse que fazer uma abordagem, por exemplo, sobre o conteúdo, eu poderia fazer uma sequência didática, e aí isso englobaria várias aulas. Mas uma das premissas de um plano de aula é que ele deve ser cumprido dentro da aula. Então, todo o planejamento feito exclusivamente para essa aula. E orientado, então, pelo professor Paulo Praça, eu escolhi esse tema, que é energia eólica, principalmente por a nossa localização geográfica, né? O Nordeste tem hoje como fonte de energia renovável a energia eólica como um dos principais componentes, né, em ação. E para isso eu escolhi uma aula germinada, né? É necessário que a gente tenha uma abordagem um pouco mais de tempo, para que você possa fazer, então, tanto a introdução, como também você possa fazer a explanação, né, introdutória suficiente para que o aluno ele comece a entender o que é que será feito. E, de um modo geral, é necessário que a gente entenda que a aula ela deve tentar ser lúdica e... Inclusive, várias teorias de aprendizagem, né, a gente vai falar sobre a ludicidade, né? Paulo Freire talvez seja um dos mais citados nessa questão, mas em todas as fontes, né, de tendências pedagógicas, a gente vai observar que há uma necessidade desse planejamento ser feito. E aí é necessário que a gente veja, por exemplo, o panorama da energia eólica no Brasil, que é uma crescente. Talvez não seja a energia eólica o tipo de energia mais atrativo para se estudar. A gente tem hoje o hidrogênio verde como uma grande crescente, nós temos a energia solar, né, que pode ser fotovoltaica ou termosolar, mas a energia eólica talvez seja a mais aplicável, né, para a média geração. E aí, aqui no Ceará, quase todo mundo que foi ao litoral já conseguiu ter acesso aos parques eólicos e essa praticidade, né, essa sensação de vivência faz com que você tenha essa sensibilidade para a aprimoração do conhecimento, né, do conteúdo. O conteúdo, quando foi visto, e aí o professor D'Ambrosio, né, muito citado para etnomatemática, ele falou sobre etnociências também. E é nesse contexto, né, eu pegar a realidade na qual o aluno ele está inserido para que ele possa, então, desenvolver em relação a isso. O objetivo da aula, né, como todo planejamento, a gente deve dividir, então, nas etapas de objetivo geral e específico. No objetivo geral é o aluno compreender o conceito, né, de energia eólica e o seu potencial como uma fonte de energia renovável. Esse é o principal panorama que a gente precisa ter. Já os específicos por exemplo, entender e identificar, por exemplo, os aspectos físicos relacionados a esse processo de geração, conseguir analisar as vantagens e desvantagens desse processo energético e explorar todas as aplicações, né, práticas e teóricas desse conteúdo. É interessante, por exemplo, eu fazer uma abordagem completa. Já que eu vou falar sobre energia eólica, é necessário, por exemplo, que o meu aluno ele tenha conhecimento completo
sobre, por exemplo, o vento, né? E os tipos de vento que a gente tem, as características geográficas que a gente tem, de frentes, de ar. E aí essa talvez seja o ponto, né, onde o aluno ele vai se fixar no conteúdo. Eu costumo dizer que o interessante não é você memorizar os dados de uma aula, mas é que a aula ela precisa ser memorável. Então o aluno ele precisa entender aquilo que está ali e aquilo precisa ser uma recordação para ele. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é destinar ali mais ou menos uns 10 minutos dessa aula, né? Lembrando que eu coloquei 2 aulas germinadas. No Ceará, né, a gente adota a hora-aula de 50 minutos ainda devido à Constituição lá da escola prussiana, né? A hora-aula é menor que a hora normal. E aí a gente vai pegar então esses primeiros 10 minutos para fazer essa contextualização que eu estou citando aqui para vocês. Da importância das frentes de massas de ar na nossa região, da contextualização da importância das energias renováveis no balanço energético do nosso país e na matriz, né? A definição da energia eólica e suas aplicações. E aí, a partir de então, a gente vai para a fundamentação teórica, né? Onde a gente vai fazer as explicações dos princípios. E nesse caso aí, a gente pode utilizar de alguns simuladores, né, para fazer essa explanação. Por quê? Porque na fundamentação teórica, o estudante ele precisa compreender que os conceitos que eles estavam vendo, eles têm uma aplicabilidade. E aí, geralmente, é mais palpável que o aluno, então, ele passa a ser protagonista. E aí, faça essa ligação entre os conteúdos já existentes, né, e os conteúdos que ele estão sendo inseridos, né. Por exemplo, para Ausubel, né, a gente tem, ele chama de subsunsores, né, essa ligação entre os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos. E aí é necessário que a gente então faça uma discussão. Eu vou separar a turma, né, a gente vai fazer algumas simulações e eu separo a turma para a gente fazer uma discussão sobre as vantagens e desvantagens, por exemplo, desse sistema de geração. Após isso, a gente vai destinar aí mais uns 15 minutos da aula, mais ou menos, para que eles façam um debate. A importância do debate, e não só para levar em consideração aquela fundamentação da sala de aula invertida, mas a importância do debate é principalmente para o aluno que já viu as vantagens e desvantagens, ele conseguir mensurar e saber realmente qual é a maior importância, onde é que a gente consegue aplicar. Então, após o debate, a gente vai pegar das aplicações práticas que lá estavam para poder fazer toda essa relação de aplicabilidade. E, por fim, a gente vai para uma atividade prática. A atividade prática nada mais é do que dividir a sala em 2 grupos. Geralmente, as salas das escolas estaduais, elas giram entre 40 e 45 alunos. E, utilizando o simulador, a gente vai fazer um projeto, né? A gente vai simular um local ideal, os processos de geração desse local, as condições que a gente tem, o valor investido ali, a estimativa de energia gerada, e aí, ao final, cada grupo vai apresentar o seu. E aí a gente vai ver, por exemplo, as vertentes. Por exemplo, a análise de um aluno que escolheu o litoral, ele tem algumas vantagens, principalmente no processo de geração e das correntes de ar, mas ele tem desvantagens em relação à manutenção, em relação a terreno, e aí a gente vai ver cada um desses alunos, baseados no conceito introdutório que tiveram até ali, o que é que vão fazer. Como a avaliação ela é para essa aula, e levando em consideração que, de um modo geral, o interessante é que a gente tenha avaliações somativas, já que a avaliação é um grande gargalo hoje do desenvolvimento, eu vou considerar a participação dos meninos nas discussões dos debates, a qualidade do projeto que eles fizeram, a compreensão que eles demonstraram ao debater. E, por fim, a gente vai fazer a avaliação formativa, né, que é durante toda a atividade prática. Utilizando-se, então, aí, principalmente, né, dos recursos tecnológicos de um data show, do ambiente da sala de aula e também de uma análise feita pelo progresso do desenvolvimento da aula, né. Então, de um modo geral, acredito que seja essa a composição da aula. Agradeço a atenção de vocês aí e me coloco à disposição para quaisquer informações, né, sobre o projeto de aula. Lembrando sempre que o objetivo inicial da aula é dar ao aluno apenas uma introdução do conteúdo. De antemão, grande abraço.